Esse é o Léo. Ele tem 17 anos e hoje já é considerado um leão adulto. Os seus pais morreram no circo Votox, na passagem dele aqui no Recife. Desde então, a utilização ou exibição de animais foram proibidas nesses circos. Os seus pais morreram no circo Votox, na passagem dele aqui no Recife, após causar a morte de uma criança. Foi assim que o Léo foi parar no Jardim Zoológico do Recife. Olhando o que ele se tornou em cativeiro, por alguns momentos pode-se até esquecer que o leão é um dos grandes predadores. O leão é conhecido como o rei da selva. Eles caçam algumas das maiores presas na terra, incluindo búfalos, por exemplo. Parte do seu enorme sucesso como predadores vem da cooperação entre eles. Os leões vivem em grupos sociais que em si trabalham juntos na caça. Os leões aprendem desde cedo o seu lugar para as brincadeiras e no bando. E a partir daí, para executar melhor suas habilidades na caça e nas brincadeiras. A taxa de sucesso dos leões em ataques é apenas uma em 5, mas as probabilidades são impressionantes quando se considera que as espécies de suas presas são criaturas enormes com bastante poder de combate. Quais fatores podem influenciar no tamanho e na estabilidade das populações? Bora. No estudo entre as interações predador-presa, há duas questões fundamentais. Primeiro, o que acontece se a população de predador reduzir substancialmente a população de presa? Segundo, a dinâmica das interações predador-presa faz com que as populações oscilem? Para responder essas perguntas, os ecólogos combinam observação, teoria e experimentação. Na aula de hoje, vamos estudar o modelo teórico clássico que estuda a interação entre as populações de predadores e presas. Trata-se do modelo Lotka-Volterra. Se liga que a aula está começando. Quando as espécies interagem, a dinâmica das populações de cada espécie é alterada. Em geral, existe uma teia completa de espécies integrantes, chamada de teia trófica, a qual contribui na constituição de comunidades estruturalmente complexas. No entanto, concentraremos a nossa atenção na interação de apenas duas espécies. Consideremos um tipo de interação interespecífica consumidor-recurso. De modo mais específico, estudaremos o modelo predador-presa, no qual um indivíduo denominado predador captura e consome indivíduos de outra espécie. Esse tipo de relação atua no controle de população presa. Quando se fala em predadores, pensa-se logo em leões, tubarões ou ursos. Mas há diversos tipos de predadores.
Você sabia que existem ácaros predadores? Você gosta de morango? Quase todo mundo gosta. Pois é, veja, por exemplo, o que ocorre em plantação de morango. Seu cultivo não é tão tranquilo quanto se pode pensar. O ácaro de ciclame é uma praga que prejudica o cultivo de morangos na Califórnia. A Califórnia é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região dos estados do Pacífico. Sua capital é a cidade de Sacramento. É o estado mais populoso do país, com quase 38 milhões de habitantes, e é o terceiro em extensão territorial, superado apenas pelo Alasca e pelo Texas. Possui ainda a maior população de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Os ácaros do ciclame invadem a plantação de morangos logo que ela é plantada. Porém, suas populações só começam a fazer estragos após 2 anos. A opção seria utilizar inseticidas. Mas isso afetaria também a plantação de morangos. Uma solução natural é usar um predador de modo a conter a população de ácaro de ciclame. São normalmente utilizados ácaros predadores do gênero Typhilodrumus. Ao longo do 2º ano da plantação, eles predam os ácaros do ciclame e evitam que estes provoquem danos à plantação de morangos. Sempre que os predadores aparecem para controlar as populações de presas, e o Typhilodrumus não é exceção. Os predadores normalmente apresentam uma alta capacidade reprodutiva comparada com a de suas presas, combinada com a capacidade de forte dispersão e uma habilidade de mudar para recursos alimentares alternativos quando sua presa principal não está disponível. Quando uma população de ácaro do ciclame começou a crescer, a população de predadores rapidamente cresceu e reduziu a infestação. Em média, os ácaros de ciclame eram cerca de 25 vezes mais abundantes na ausência de predadores do que na sua presença. Nesse gráfico, vemos acima linha pontilhada, a evolução da densidade do predador e, na linha abaixo, a densidade da presa. No gráfico de baixo aparece a densidade da presa tratada com inseticida. Claramente, percebemos que o predador é bem mais efetivo do que o uso de inseticidas. O modelo simples para descrever a interação predador-presa foi formulado indefinidamente nos anos 1920 por Alfred Lotka e Volterra, que ficou conhecido como modelo Lotka-Volterra. Esse modelo trata-se da interação de duas espécies. A presa, que dispõe de alimentos em abundância, e o outro predador, que tem como suprimento alimentar a população de presas. Como, por exemplo, podemos considerar raposas e coelhos, numa floresta fechada. As raposas caçam os coelhos e os coelhos vivem da vegetação na floresta. Outro exemplo são percas no lago com predadores e peixes-lua como presas. Como veremos adiante, o modelo prevê oscilações nas abundâncias das populações de predador e presa.
O físico-matemático Alfred James Louteka nasceu em 1880 na Ucrânia e faleceu em 1949 em Nova York. Tornou-se famoso por seu trabalho em dinâmica populacional. Ele propôs seu modelo no ano de 1925 no livro chamado Elements Physical Biology. Estudou a interação predador-presa. Este livro foi o primeiro livro a tratar de biologia matemática. O matemático e físico italiano Vitor Volterra nasceu em 1860, em Ancona, e faleceu em 1940, em Roma. Ele propôs, independentemente de Lotka, o modelo predador-presa, em 1926. Seu trabalho pode ser visto no livro que resume a essência do seu trabalho, Theory of Functional and of Integral Differential Equations, publicado em 1931. Para compreendermos o modelo, precisamos definir alguns parâmetros. Consideremos uma região fechada, contido num tempo t, uma população de presa Ft e de predadores Ct. O modelo se baseia nas seguintes hipóteses. Primeiro, na ausência do predador, a presa segue o modelo de Malthus, isto é, df dt igual a Rf, onde R é uma constante positiva que representa a taxa de crescimento per capita da espécie. R igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Segundo, o efeito da presença do predador na equação acima é reduzir a taxa de crescimento per capita da presa por um tempo proporcional às populações da presa e do predador, isto é, menos alfa CF, onde alfa é uma constante positiva. Logo, teremos que df dt igual a R menos alfa CF. Terceiro, na ausência de qualquer presa, a população do predador decai exponencialmente, isto é, dc dt igual a menos delta C, onde delta é uma constante positiva que representa a taxa de mortalidade per capita da espécie. Quarto, a contribuição da presença da presa para a população do predador na equação acima é aumentar a taxa de crescimento per capita da presa por um termo proporcional às populações da presa e do predador, isto é, epsilon alfa FC, onde epsilon R é uma constante positiva e epsilon alfa F representa a taxa de fecundidade per capita do predador e epsilon representa a taxa de descendentes produzidos por cada presa consumida. Logo, teremos que dc dt igual a epsilon alfa F menos delta C. Essas expressões são denominadas de equações diferenciais. Sua solução vai nos dar informações sobre a dinâmica do sistema predador-presa. As populações de predador e de presa atingem um equilíbrio, ou seja, df dividido por dt igual a zero e dc dividido por dt igual a zero, a solução fornecida para as equações é C de equilíbrio igual a R sobre alfa e F de equilíbrio igual a delta sobre epsilon alfa. Nessa solução, C de equilíbrio e F de equilíbrio são valores constantes, cada um independente da abundância da outra população. Num gráfico, corresponde a um ponto chamado de equilíbrio de união. Na solução do modelo, podemos ter F igual a C igual a zero, intersecção das linhas. Mas a solução de equilíbrio é mais razoável. Notemos que, saindo desse equilíbrio, as populações oscilam em torno de um ciclo contínuo.
Veja o sentido das setas. A mudança conjunta das populações de predador e presa segue um ciclo fechado que combina as mudanças individuais das populações de predador e presa. Este ciclo é chamado de trajetória populacional e pode ser traçado através de 4 seções do gráfico. Na região inferior direita, por exemplo, predador e presa aumentam e sua trajetória de população de união se move para cima e para a direita. Surpreendentes previsões do modelo Lotte-Voltaire é que o aumento na taxa de natalidade de presas levaria a um aumento na população de predadores, mas não de presas. É como se o benefício para a presa de algum aprimoramento de seu ambiente, um melhor suprimento de alimentos, por exemplo, fosse diretamente para os seus predadores. Esta previsão foi confirmada através dos experimentos por Richard e Brenda da Universidade de Michigan. Esses resultados confirmam o modelo de Lotte-Voltaire predador-presa que capta a essência da interação. O modelo de Lotte-Voltaire pode ser sofisticado, levando em consideração outras hipóteses voltadas na interação. Isso tem sido feito com o intuito de torná-lo mais próximo da realidade. No entanto, para um primeiro estudo da dinâmica do sistema predador-presa, ele satisfaz muito bem as nossas expectativas. Espero que tenham gostado.